Em 18 de junho de 2023, um pequeno submarino de nome Titan, operado pela empresa OceanGate, iniciou uma expedição de fins turísticos ao Atlântico Norte, com destino aos destroços do Titanic. Um passeio arriscado reservado a bilionários em busca de aventura. A proposta era vender uma experiência única, ver de perto o navio naufragado mais famoso do mundo, cuja história de tragédia ainda marca a memória coletiva. Pouco mais de uma hora depois do início da descida, no entanto, o Titan perdeu contato com a equipe de apoio. O que inicialmente foi tratado como um possível problema de comunicação rapidamente se revelou uma catástrofe. A implosão do submersível levou à morte imediata todos os 5 ocupantes, tornando-se um dos capítulos mais macabros da história da exploração marítima contemporânea. Em agosto de 2025, a Guarda Costeira dos Estados Unidos apresentou o relatório final sobre a tragédia, após uma investigação minuciosa que reuniu engenheiros, especialistas em materiais, oficiais da Marinha e representantes de agências internacionais. O documento, com mais de 300 páginas, não deixou dúvidas. A implosão do Titan foi resultado direto de uma cadeia de negligências e graves erros humanos evitáveis, uma mistura de ignorância e ganância, uma mistura sempre explosiva. O texto apresentado descreve a tragédia como consequência de escolhas conscientes que ignoraram alertas, recomendações técnicas e padrões internacionais de segurança. O maior problema estava no casco do submersível, fabricado em fibra de carbono. Diferentemente do aço e do titânio, materiais tradicionais da indústria de submersíveis de alta profundidade, a fibra de carbono oferecia vantagens na leveza e custo, mas não garantia a mesma resistência quando submetida a pressões extremas, como as encontradas numa profundidade tão grande, 4 quilômetros abaixo do mar. A cada mergulho, segundo os especialistas, o material acumulava microfraturas quase imperceptíveis que aumentaram de maneira progressiva até comprometer a integridade estrutural do veículo. O Titan havia feito, antes da fatídica implosão, 90 viagens, sendo que 13 atingiram o nível de profundidade do Titanic. Com esse histórico, os tripulantes não faziam ideia do perigo mortal que os aguardava. O relatório da Marinha norte-americana revelou que sensores internos chegaram a registrar anomalias antes mesmo do último mergulho. Os sinais, porém, nunca foram tratados como razão suficiente para suspender as operações, ignorados em nome do lucro da empresa privada, que oferecia aos passeios os restos do Titanic por preços astronômicos, cerca de $250 mil por pessoa. Além da fragilidade estrutural, a investigação destacou problemas ainda mais profundos no Titan, como manutenção deficiente e pouco regular, certificações incompletas que deveriam ter paralisado as atividades da OceanGate, e uma cultura empresarial descrita por muitos dos seus funcionários como sendo tóxica. Colaboradores que levavam aos proprietários da empresa questionamentos sobre os padrões de segurança usados eram silenciados, ignorados ou até mesmo simplesmente afastados do negócio, mostrando como a preocupação pela integridade do submarino era menos importante do que continuar fazendo passeios caros. O relatório traz episódios graves em que técnicos alertaram para o desgaste do casco e para a ausência de testes adequados em câmeras de pressão, apontamentos que logo foram negados pela liderança da empresa. A figura central era Stockton Rush, fundador e diretor da OceanGate, que também atuava como piloto do Titan e que morreu na implosão. O relatório o descreve como um homem determinado a romper paradigmas e que tinha comportamento considerado arrogante. Ele defendia publicamente que a busca pela inovação exigia riscos e chegou a afirmar em entrevistas que a regulamentação excessiva sufocava a criatividade do seu negócio.
A investigação mostrou que a sua postura contribuiu decisivamente para as falhas, por desconsiderar as críticas técnicas e objetivas que ele recebia. O próprio armazenamento do Titan antes das missões era alvo de alertas. O submersível chegou a permanecer por meses exposto ao ar livre, na base de operações em St. John's, no Canadá, enfrentando épocas de congelamento e descongelamento, que é típico da região, o que contribuiu para fragilizar a estrutura do pequeno submarino particular. Especialistas ouvidos pela comissão investigadora afirmaram que a fibra de carbono submetida às condições ambientais do Canadá perdeu com o tempo as suas propriedades mecânicas. Os ciclos de frio e calor comprometeram e muito a resistência do material à pressão oceânica. O relatório aponta esse detalhe como um fator que acelerou o colapso do casco. Outro ponto levantado pelo relatório final foi a insuficiência dos sistemas de monitoramento. O Titan possuía sensores destinados a registrar vibrações, pressões e tensões no casco, mas esses mecanismos eram tratados mais como indicadores de desempenho do que alarmes de risco, não sendo levados a sério pela administração da empresa. Quando dados começaram a mostrar padrões anômalos, não havia na OceanGate protocolos que determinassem o cancelamento da operação. Ou seja, a empresa não tinha limites claros do que era seguro ou não, e continuaram oferecendo os passeios no fundo do mar. O documento dedica ainda um capítulo inteiro à cultura organizacional da OceanGate. Ali, os investigadores relatam que o discurso oficial exaltava a inovação e o pioneirismo, muito típico em grandes empresas de tecnologia. Mas, na prática, essa retórica se transformava numa cortina de fumaça para encobrir procedimentos questionáveis. Entre as vítimas da tragédia de 2023, cada história pessoal revela a escalada da imprudência. Stockton, de 61 anos, estava à frente da expedição e acreditava cegamente no seu projeto, ignorando as preocupações. Ao lado dele, viajava também Paul-Henri Nargeolet, francês de 67 anos, ex-oficial da Marinha e famoso oceanógrafo, considerado uma das maiores autoridades mundiais no estudo do Titanic. Conhecido como Senhor Titanic, Nargeolet já havia realizado dezenas de expedições aos destroços e era frequentemente consultado por jornalistas e pesquisadores como sendo uma espécie de guardião da memória da famosa tragédia. Também estavam a bordo Shahzada Dawood, empresário paquistanês de 48 anos, e o seu filho Suleiman, de apenas 19. Shahzada integrava o conselho de um dos maiores conglomerados industriais do seu país e era reconhecido por trabalhos filantrópicos em áreas de educação e meio ambiente. O jovem Suleiman, de acordo com reportagens da época, por sua vez, sonhava com o futuro e não escondia sua curiosidade científica. Mas, diante daquela viagem em específico, demonstrou a amigos e familiares uma apreensão considerada por todos como incomum. O rapaz não estava tão disposto assim a encarar esse passeio. De acordo com a sua tia, ele chegou a confidenciar que tinha um mau pressentimento. Não queria embarcar, sentia-se inseguro, mas acabou aceitando participar da descida em homenagem ao pai, Shahzada, que via na expedição uma oportunidade única de partilhar com o filho a sua fascinação pelo Titanic. A viagem ocorreu próxima ao Dia dos Pais nos Estados Unidos, o que certamente aumentou a pressão psicológica sobre o rapaz. Completava o grupo Hamish Harding, bilionário britânico de 58 anos, um empresário da aviação e entusiasta de expedições extremas. Harding já havia participado do seleto grupo de voos espaciais comerciais em 2022 pela Blue Origin. A reunião dessas personalidades tão distintas dentro do Titan transformou o episódio num acontecimento de repercussão global, com certeza.
já que envolveu figuras públicas, cientistas e milionários. Não foi incomum que se lessem comentários na internet desdenhando da tragédia, por se tratar de pessoas que pagaram uma fortuna, cerca de $250 mil, para morrerem tão drasticamente. O relatório final, ao detalhar as falhas que levaram à implosão, não se limitou a apontar responsabilidades da Ocean Gate, que está fechada, mas legalmente ainda existe. Também trouxe recomendações de caráter internacional. Entre elas, a necessidade de que submersíveis destinados a operar em profundidades extremas sejam submetidos a certificações independentes, rigorosas e transparentes. O documento sugeriu ainda que organismos internacionais estabeleçam protocolos padronizados de inspeção e que se fortaleçam as capacidades de busca e resgate em grandes profundidades, já que o episódio revelou dificuldades operacionais significativas na tentativa de localizar o Titan após o desaparecimento. Somente muitos dias após a tragédia foram localizados os destroços do submarino. E até então, sequer havia certeza se o veículo havia ou não implodido de fato. Apesar das conclusões contundentes, a comissão decidiu não recomendar processos criminais, em parte porque a Ocean Gate suspendeu suas atividades logo após a tragédia. Ainda assim, especialistas avaliam que o caso pode servir de marco para futuras regulamentações. Apesar da tragédia do Titan, no entanto, a exploração turística dos destroços do Titanic continua a atrair o interesse de milionários e aventureiros. Entre os projetos em andamento está o da Trident Submarines, empresa americana cujo nome, inspirado no deus do mar da mitologia grega, remete à tradição marítima e ao domínio das águas. Liderada por Patrick Leahy, a Trident desenvolveu o submersível 4000/2 Abyssal Explorer, projetado com rigorosos padrões de segurança, casco de titânio e sistemas certificados internacionalmente, buscando oferecer uma alternativa confiável e tecnológica para quem deseja explorar o Titanic sem repetir os erros do passado. O Titan, portanto, permanece agora como uma história de aviso, um lembrete sobre o que pode acontecer quando a ambição ultrapassa a segurança.